Justin Hammes é um dos multimilionários mais jovens da Austrália. Em menos de uma década, Hammes transformou o império fashion de seus pais num grupo de hotéis e entretenimento que vale mais de 400 milhões de dólares. I'm being fortunate enough that I can fulfill my dreams. I'm the luckiest guy around. Justin tem 16 bares, 5 hotéis, 4 restaurantes e 3 casas noturnas, todos no coração de Sydney. E ele só tem 34 anos. Jovem, solteiro e muito rico, Justin Hammes vive toda a velocidade. Tanto nas pistas quanto nos negócios, ele é incrivelmente competitivo. I'd probably say I'm the most competitive individual on the planet. No, I'm getting edgy thinking about it. Ele acaba de gastar 6.500 dólares alugando o autódromo Eastern Creek, em Sydney, para testar um Porsche de 200 mil dólares. It's a very technical thing, racing a car. It's not just about who's the quickest. It's a real strategy to it. So I used to stay up at night, till late, studying all the graphs and the charts and the tracks and analysing how I could gain time on each turn. Em sua segunda temporada como piloto, ele venceu o campeonato Pro Car australiano de 2004. Brilliant. Brilliant, I'm alive. Yeah, that gets the adrenaline pumping. O apetite de Justin por ganhar dinheiro é insaciável. Seu último empreendimento é o mais ambicioso e caro até agora. E o mais arriscado. A um custo de 125 milhões, o Ivy será o maior complexo de lazer já construído no centro de Sydney. So we have the mezzanine of the Royal George Bar. We're hoping to pour the small slab through there towards the end of next week. Aos 18 anos, Justin trabalhou como pedreiro em uma das propriedades de seu pai. Ele adora construir prédios desde então. I know it inside out. I know more about each consultant's job than they do themselves because I'm so driven for it to be perfect and I'm so hungry for it to be the best that I want to know everything that's going on. We're happy with the design. No more changes. That's right. We can go ahead with the building now. A Hermitage é um dos patrimônios de Sydney. Uma mansão gótica vitoriana que já pertenceu à família Woolworth e cujo valor é estimado em mais de 25 milhões de dólares. É uma das casas mais caras da Austrália. Justin nasceu aqui em 1972. Seu pai holandês, John, e sua mãe australiana, Mary Vale, ganharam milhões na indústria da moda. E sempre que abriam uma loja, compravam o prédio também. Os Hammes são muito próximos. Justin ainda mora em casa com seus pais, mas na ala leste. A fortuna da família lhe dá segurança, mas ele sabe que isso não garante seu sucesso. The money is not important. I don't think it's any different to whether you're successful or you have money or you have less money or more money. Especially Australia. It's a pretty level playing field here. It's probably a different mentality in Australia than other parts of the world. Hello. A seguir, por que Justin Hammes é o czar dos bares e o maior playboy australiano? Com mais de 400 milhões de dólares, Justin Hammes é o solteirão mais cobiçado da Austrália. Por muito tempo, seu rosto estampou as capas de revistas de celebridades locais, sempre com uma garota diferente nos braços. Oh, I definitely went through a rat bag stage. No doubt about that. But, I had a privileged upbringing, so I had fast cars and fast boats. Os jornais tiveram um dia cheio quando ele capotou sua lancha numa sexta-feira 13. Ele se acostumou com a publicidade negativa. I think I was up there with Bin Laden. I don't know where that came from. I think he might have had a little
chip on his shoulder about something. You know, people still think now that, you know, I've got no business sense whatsoever, and all I do is party at night, and they don't know what goes on. It used to worry me. It doesn't worry me anymore. I only care what, you know, what my family and my friends think and what they know. And if I'm good to them and I'm a good person, that's the important thing. Got it, son! He's got it. Has he? Yeah. Have I got it? No. Mas Justin se vingaria de seus críticos. Ele se transformou de um bom vivant festeiro numa máquina de fazer dinheiro. A princípio, ele relutou em trabalhar com a família, ainda dedicada ao ramo da moda. It was very exciting in the 50s and the 60s and the 70s, and then the 80s was coming on to its tail end. Well, Justin is the one who changed it actually. He didn't want to stay in fashion, and we were quite happy to get out of it. Ele acreditava que o futuro seria investir em design de bares, hotéis e restaurantes. A vida noturna de Sydney estava começando a ganhar reputação internacional. Helms passou a comprar prédios abandonados e a convertê-los em lugares modernos e estilosos. I remember every time I opened a new venue, the people would be in my dad's ear. Your son's crazy. What's he doing? He's got rocks. He's going to send you broke. Errado. Em 1996, quando Justin tinha apenas 24 anos, seus pais o promoveram a diretor executivo da empresa. Even though I was CEO, my dad was still, 200% behind me. He was fantastic because there were no power games. If anyone came to him to ask him a question or advice, he'd say, you got to do it through Just. So by doing that, it helped the transition. Com a direção nas mãos, Justin ganhou confiança para expandir os negócios para algo ainda maior. Particularly in Sydney, the five-star hotels were boring. So I thought I can go up against these international hotels and create something exciting. Em 1996, ele gastou 50 milhões de dólares transformando um prédio incendiado no primeiro hotel boutique de luxo da Austrália, o Establishment. Era o momento perfeito. As Olimpíadas de 2000 estavam chegando e Justin havia criado o hotel onde todos queriam se hospedar. We opened 2 days before the Olympics, and from the moment we opened, it was packed. People from all around the world, and everybody was on such a high because they were there to party and to live the Olympics. And there were so many medalists in there. O bar exclusivo do Establishment, o Hemisphere, era o lugar da moda. De Sting a Bob Geldof, o local era o destino dos ricos e famosos. Foi lá que o marido de Nicole Kidman, Keith Urban, fez sua despedida de solteiro. Com o sucesso do Establishment, Justin consolidou sua reputação como a segunda geração da família Helms a vencer nos negócios. Dad has a fantastic business head on him. He encourages me to take that risk. I mean, it's got to be a calculated risk. You can't be there's got to be some backing there. There's got to be some talent behind it. But definitely, you got to put your neck on the line. E foi o que ele fez. A cada empreendimento, Justin fazia jus às suas palavras. Seu último investimento de 125 milhões de dólares, o Ivy, é o maior deles. The concept is it's my ideal pad or apartment or house in the heart of the city. Everyone comes here to party. Ele gastou 20 milhões de dólares comprando o terreno. Nos 3 anos que levou para obter o alvará de construção, comprou os prédios adjacentes, triplicando o investimento. What a structure. É o empreendimento de seus sonhos. Mas os tempos mudaram. O mercado está saturado e ele enfrentará uma competição acirrada para continuar no topo. Ivy is a big gamble for us. It's a big outlay and it's a very ambitious project, and it's something unique. It's not tried and tested. But there's not a day that goes by that I don't think, why are things going so well? No different to anyone else. Why are they going so well? And that worries me. Justin aproveitou bem seus 34 anos. E só o tempo dirá se a aposta no Ivy será recompensada. Versão brasileira.